tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Roseli, da turma do primeiro ano da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Crianças, daremos início hoje à nossa aula de número 2 e o tema da nossa aula é compreensão de leitura. Crianças, vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a receita em que a tia Rose disse que a receita ela pode ser usada para outras coisas além de alimento? Nós podemos preparar, a tia Rose falou lá com vocês, nós podemos preparar alimento, medicamentos, brinquedos, não é verdade? Relembrando com a tia Rose, o que é uma receita mesmo? Então, uma receita é um gênero textual presente em muitas situações no nosso dia a dia. Vocês devem ter contato com esse tipo de texto durante o preparo de um alimento aí na sua casa, por exemplo, né? O que essa receita nos ensina a fazer? Essa que a tia Rose trouxe. O que ela nos ensina mesmo? Então, ela vai nos ensinar a fazer massinha de modelar, que é um brinquedo, não é verdade? Então, a gente vai utilizar os ingredientes para fazer o alimento, só que hoje a gente não vai comer, nós vamos fazer um brinquedo, ok? Lá na outra aula a gente falou como que a receita é estruturada, né? A gente sabe que a receita ela tem 4 partes. A primeira, que a tia Rose disse que é um título. Então, onde está o título da nossa receita? Está aqui, massinha de modelar, que é para mostrar pra gente o que é que nós vamos preparar naquela receita, certo? E depois do título vem os ingredientes. Está aqui, os nossos ingredientes. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meio copo de sal, 1 copo de água, 1 colher de chá de óleo, corante alimentício, suco em pó ou gelatina. Esses são os nossos ingredientes. E qual é a nossa terceira característica da receita? A nossa terceira característica é o modo de preparo, que aqui está o modo de fazer. Quer dizer a mesma coisa, como que a gente vai fazer, como que a gente vai preparar aquela receita, certo? Tá mostrando pra gente, em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Ou seja, não são todos os ingredientes que tem aqui na nossa lista, não. São somente os secos. A gente vai pegar a farinha, o sal e o corante. Aí a gente vai colocar na tigela, misturar bem aqueles ingredientes. E em seguida, eu vou colocando água aos poucos e vou começar a amassar. Tá vendo? Então, o nosso modo de preparo é para nos orientar o passo a passo, né? Como que eu vou fazer cada passo até eu alcançar o meu objetivo. E no final, nós temos o rendimento, que mostra pra gente qual a quantidade de massinha eu vou alcançar nessa receita. Essa, meus amores, é uma receita com os ingredientes aqui, que a gente utiliza para preparar alimentos, mas nessa receita aqui nós vamos preparar um brinquedo. Vocês conhecem algum desses ingredientes que tem aí nessa receita que a tia Rose mostrou para vocês? Por exemplo, tem aí, meio copo de sal. Vocês conhecem o sal, né? Porque a gente utiliza em muitos dos nossos alimentos. Então, meio copo de sal, ele é maior ou menor? É mais ou menos do que 1 copo de sal? Pensem aí. Olha, a tia Rose trouxe aqui, pó de café. Eu tenho 1 copo de pó de café, olha para vocês verem, e meio copo de pó de café. Qual desses tem mais quantidade? O inteiro, né? Porque aqui é 1 copo de café. De pó de café. E esse é meio copo de pó de café. Então, esse tem mais do que esse, não é verdade? Olha, a nossa receita também tem aqui, 1 colher de chá de óleo. O tipo de colher indicada na receita serve para regular a quantidade que a gente vai usar. Então, por exemplo, se diz lá 1 colher de sopa, nós temos que usar essa colher maior, né? Se diz 1 colher de chá, a gente sabe que é essa colher aqui, a média. E se diz uma colher de café, por exemplo, a gente sabe que é essa pequenininha, que a gente usa para misturar o açúcar no café. Então, meus amores, a mesma regra serve para as xícaras.
Aqui na nossa receita está dizendo assim, ó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Quer dizer que você vai colocar o chá na receita? Não. Esse 2 xícaras de chá é para te orientar com relação ao tamanho da xícara. Por exemplo, se disse xícara de chá, quer dizer que você vai usar uma xícara dessa, ó, é uma xícara média, tá vendo? Porque tem aquelas xícaras maiores que a gente toma café com leite, por exemplo, né? Nesse caso aqui, para tomar chá, a gente usa esse tipo de xícara, ó. Tá vendo? E se disser uma xícara de café? Então, se disser uma xícara de café, essa xícara pequenininha, olha, em relação à mão da tia Rose, olha o tamanhozinho da xícara, tá vendo? Olha ela na minha mão, ó, o pires cabe na minha mão e a xícara fica dentro dele. Então, essa é uma xícara de café, por exemplo. Então, quando disser na receita que você tem que utilizar uma xícara de café, não significa que você vai pegar o café e colocar na sua receita. Não significa que é um ingrediente. Ela está querendo te dizer com relação ao tamanho da xícara que você vai usar. Em algumas receitas, a gente pode, por exemplo, alterar a ordem desse preparo, desse modo de preparo, né? Tem receitas que eles alteram a quantidade. E no final dá certo também. Por quê? Porque essas receitas já foram testadas. E se a pessoa colocou, é porque ela dá certo. Mas nós temos que nos atentar, porque nesse modo de preparo é muito importante. Vai ter receitas que, se eu errar a ordem dos ingredientes, por exemplo, pode dar tudo errado. Desanda tudo e aí não sai do jeito que a gente espera. No caso da receita lida aqui, nós não poderemos mudar os ingredientes, porque a gente vai correr o risco de dar algo errado. Não é verdade? Então vamos ler novamente a nossa receita, os nossos ingredientes e o nosso modo de preparo para a gente conseguir seguir direitinho essas orientações. Vamos ler novamente a nossa receita? Agora a gente vai ler e acompanhar o passo a passo. Olha, massinha de modelar, é o título, né? Os nossos ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, está aqui a nossa farinha de trigo, meio copo de sal, podem ver aqui que a tia Rose colocou um sal, 1 copo de água, tá aqui o nosso copo de água, né? 1 colher de chá de óleo e corante alimentício, ó, isso aqui é um vidro de corante, ou suco de saquinho ou gelatina, tá? Modo de preparo: em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Quais são os ingredientes secos? É a farinha, o sal e, no caso, se a gente for usar o suco de saquinho ou a gelatina, nós temos que colocar de uma vez lá nos ingredientes secos. Em seguida, adicione água aos poucos. Quer dizer que você não pode virar o copo de água lá naquela bacia. Você tem que ir colocando aos pouquinhos e mexendo bem, misturando bem. Adicione o óleo e misture novamente. Então, depois que você colocar o copo de água aos pouquinhos e tiver mexido bem direitinho, você vai adicionar o óleo e aí misturar novamente. E por fim, né, no caso de você não ter usado o saquinho, você for usar o corante, no final você vai colocar o corante porque ele é em gotas, ele é líquido, né? Então ele não entra nos ingredientes secos. Aí lá no final você vai pingar o corante, misturar de novo, amassar bem a sua massa, até a cor da massinha se tornar homogênea ou ficar toda colorida, né, a sua massinha. Logo em seguida, você pode usar um saco plástico para você guardar, que dê para ficar bem fechadinho, ou um potinho de vidro, que também você consiga deixar bem fechadinho. E aí você pode brincar com a sua massinha, quando você se cansar, você guarda novamente naquele saquinho plástico e conserve bem fechadinho, tá bom?
Vocês vão pegar o nosso caderno pedagógico na aula de número 2, a página 6 e a página 7, fazer as atividades com bastante capricho e preparar a sua receita. Não esqueça de compartilhar comigo. Beijos e até a próxima aula!